Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe na sua paz. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, de cada dia, nos inspire o coração para que tenhamos aqui nesta noite um momento proveitoso de aprendizado, de reflexão, inspirando-nos, estimulando-nos à renovação que é sempre tão necessária em nossa jornada evolutiva. Assim como na matéria tudo passa, tudo se transforma, também em espírito precisamos viver com essa consciência de que é preciso estar se renovando constantemente, com a diferença fundamental de que em espírito o que foi adquirido, o que foi devidamente conquistado, não mais se perde. E o estudo que aqui fazemos, esse momento de troca, de recebimento da inspiração do mais alto, chega, em verdade, como estímulo santo, como impulso para a caminhada de cada um de nós, porque é nesse momento que os benfeitores encontrarão, então, talvez um terreno mais propício para trazer-nos sementes de renovação, na forma de ideias, que uma vez recolhidas e cultivadas, certamente nos responderão com mais flores e mais frutos em nosso jardim interior. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. Era para termos estado aqui ano passado, infelizmente não foi possível, mas cá estamos e é sempre uma alegria podermos rever tantos corações queridos, conhecer novos corações e juntos, nos estimularmos na caminhada em direção a Deus. E hoje, como de certo modo já foi mencionado aqui ao início, nós vamos conversar sobre um tema delicado, porque, costumeiramente, a nossa relação com esse tema, ou com a palavra repouso, ela acaba pendendo geralmente para os extremos. Ou nós pendemos para um extremo de repouso excessivo, ou nós pendemos para um outro extremo da ausência do repouso adequado, o que significa do excesso de trabalho. Seja trabalho material, trabalho no que diz respeito às nossas demandas na matéria, seja, inclusive, o próprio trabalho espiritual. O próprio trabalho na seara espírita, por exemplo, vez por outra vemos corações, nós mesmos passamos por isso, especialmente naquela fase inicial de um certo deslumbramento. O trabalho, às vezes, acaba pendendo para um excesso que, ao invés de ser efetivamente edificante, acaba por nos consumir. Então, nosso esforço aqui é buscar encontrar uma linha de equilíbrio na relação com essa palavra, na relação, em verdade, com esse mandamento. Porque é preciso não esqueçamos, quando voltamos lá aos fundamentos da compreensão da lei divina na Terra, para nós espíritas, aquilo que conhecemos como a primeira revelação, personificada, sobretudo, na figura de Moisés, mas também nos profetas. Se nós voltarmos lá àquela que talvez tenha sido a principal, a maior e a mais imperecível contribuição de Moisés para a humanidade, para todos nós, que são os 10 mandamentos, lá no capítulo 20 do livro Êxodo, ou no capítulo 5 do livro Deuteronômio, nós temos ali duas versões dos 10 mandamentos, muito similares entre si, mas os 10 mandamentos aparecem 2 vezes ali no Antigo Testamento. Se a gente volta lá, por exemplo, ao capítulo 20 do livro de Êxodo, nós vamos identificar entre os outros mandamentos, talvez mais conhecidos, Quem não conhecerá, quem já não ouviu falar do não adulterarás, do não matarás, do não prestarás falso testemunho. O primeiro mandamento que versa sobre essa unidade divina, sobre a fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Então, muitos dos mandamentos ali a gente associa mais rapidamente na memória quando ouvimos falar dessa expressão, os 10 mandamentos. Agora, existe uma outra ali que às vezes, uma outra orientação, um outro mandamento que às vezes passa desapercebido, até porque ele tem um caráter contextual um pouco distinto do que hoje nós vivemos. Nós temos lá aquele mandamento que diz: lembrai-vos do sábado, de guardar o sábado, de santificar o sábado. E alguém poderá
pensar, né? Mas o sábado hoje não é nem mais o sábado, que é o dia propriamente do descanso, é o domingo, algo que foi sendo definido posteriormente, né, na tradição católica, mas para os judeus ainda segue sendo o sábado, né, o Shabat, como eles denominam, que começa ali ao final da tarde, início da noite da sexta-feira, 18 horas, até as 18 horas do sábado. É para eles ainda, especialmente, né, para os judeus que realmente vivem mais de conformidade com a Bíblia hebraica, para eles é esse dia santificado, um dia consagrado a estar em família, um dia consagrado aos estudos, às questões espirituais. Na tradição católica, mudou-se algumas denominações para o domingo, outras mantêm o sábado, enfim, isso varia muito conforme a denominação. Mas o aspecto aí da forma não é o mais importante. Não é questão se é sábado, se é domingo, ou até se é um outro dia. O que nos cabe aqui é entender qual orientação espiritual, o sentido profundo por detrás desse mandamento, que nem sempre é tão lembrado como deveria. Porque, no fundo, qual a intenção? A gente pode captar já de pronto, né? Numa visão panorâmica, qual a grande intenção da espiritualidade com essa orientação? Dizer-nos que é preciso, em estando na matéria, na vida física, deixar com que a vida material seja penetrada também pelas questões espirituais. É preciso abrir espaços de um contato mais profundo com o que é menos efêmero, menos passageiro, menos ágil, menos veloz. É preciso um contato mais profundo com o tempo e com a eternidade ao longo do nosso cotidiano, ao longo da vida física, para que não nos percamos absorvidos pelas tantas demandas, exigências, buscas, problemas que a vida na matéria nos impõe. Os espíritos que orientaram Moisés, trazendo à terra os 10 mandamentos, espíritos esses que atuaram, né, em nome do Cristo, queriam deixar gravado para a humanidade essa importância de não nos deixarmos sufocar pela vida material e pela sua velocidade, pela sua impermanência. A importância de abrirmos um parêntese na vida cotidiana, dos afazeres comuns, para que deixemos-nos inundar por aquilo que transcende o tempo, por aquilo que vem da eternidade e inunda em verdade a temporalidade, para que a gente consiga manter o norte caminhando pelas sombras da matéria. Acho que quem traduziu isso muito bem para nós, captando essa ideia, né, desse mandamento, seria Guimarães Rosa, esse escritor ao qual admiramos tanto. Ele, certa feita, numa carta a um amigo, assim disse: penso que chega sempre um momento ou um tempo na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Então, introduzir no tempo eternidade. Os espíritos querem frisar isso. É preciso reservar momentos para introduzirmos no tempo da vida a eternidade, para que as engrenagens da vida não se consomam. Assim como num mecanismo, por exemplo, no motor, se eu não tiver a devida lubrificação, mais cedo ou mais tarde ele começa a se autodestruir, a se consumir, assim também internamente o espírito. Se não se deixa inundar, se não se deixa lubrificar nas engrenagens mais íntimas da alma, por aquilo que advém do que é eterno, do que é imperecível, daqui a pouco ele se vê completamente exaurido. Então, essa é uma reflexão que está lá nos 10 mandamentos sobre descanso, que em verdade é uma lei dentro de outra lei, ou parte de uma lei que é para nós definida em O Livro dos Espíritos como sendo uma das leis morais. O descanso é parte indissociável da própria lei de trabalho. A lei de trabalho está implícita em tudo que vemos no Evangelho, o convite ao aperfeiçoamento, o convite à nossa elevação, à sublimação, desde a primeira revelação, passando pelo Mestre e depois reforçada pelo Espiritismo, a lei de trabalho. Mas dentro dela existe esse parágrafo, ou esses parágrafos, acerca da justa medida a ser encontrada por cada espírito, na condição em que está, dentro das possibilidades que tem,
o conhecimento que tem de si, das suas forças internas, a estrutura que já estabeleceu dentro de si, para que ele então identifique a justa medida, para não seguir adotando perante o repouso essa postura extremada que tem sido característica de tantos de nós ao longo de tantos séculos. Ou o excessivo repouso, representando acomodação, inércia, estagnação espiritual, ou a ausência de repouso devido, representando exaurimento, desalento, desânimo para o espírito em caminhada. É preciso saibamos encontrar a justa medida. E isso Jesus veio também nos ensinar a fazer, como depois o Consolador, em explicando a mensagem do Evangelho, vamos trazendo elementos para que a gente consiga nortear a nossa relação com essa palavrinha, para que ela cumpra a devida função em nossa trajetória espiritual, para que consigamos extrair da vida e das oportunidades o máximo, sem acomodação, mas também sem excessiva precipitação, ansiedade, que nos prive muitas vezes até de enxergar as possibilidades reais que a vida está nos ofertando. Essa questão do descanso, já aos tempos de Jesus, era polêmica. Não foram poucas as vezes em que Jesus se viu cercado ali de embates com os fariseus em torno justamente dessa questão do sábado, que era um dos pontos em que eles mais, digamos assim, perseguiam, mais incomodavam ao mestre com as suas indagações ou com as suas posturas extremadas. Por exemplo, são conhecidas as várias passagens, os vários momentos no Evangelho em que Jesus opera curas no sábado. E ele o fazia de propósito, porque alguns dos rabinos, não todos, mas uma boa parte dos mestres daquele tempo haviam levado essa orientação do sábado a excessos de escrúpulo. Por exemplo, chegando a medir quantos passos o indivíduo poderia dar no sábado para que aquilo não fosse contado como sendo trabalho, para que aquilo não representasse um esforço excessivo. Qual a carga que ele poderia carregar no sábado? Qual o tipo de ação ele poderia efetuar no sábado para que aquilo não ferisse a regra, o mandamento do santificar o sábado, que na visão deles deveria estar única e exclusivamente consagrado às leituras, às orações, aquele momento mais introspectivo. Mas Jesus ele vem justamente quebrando algumas daquelas cristalizações para nos mostrar, olha, não caminhemos por extremos, saibamos adotar a postura do equilíbrio, do entendimento da finalidade da orientação, para que a orientação não se torne um cativeiro, mas antes seja elucidativa e libertadora. Por isso Jesus chega a dizer essa frase que é muito conhecida e muito interessante, no que ela traz: o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. E ele ainda acrescenta: o filho do homem é senhor do sábado. Filho do homem é uma expressão de que Jesus se utiliza, ora para referir-se a si próprio, na condição do Messias, etc., mas é também uma representação de cada um de nós, filhos da humanidade, em processo de amadurecimento. O filho do homem é senhor do sábado, ou seja, o que Jesus está pedindo aí? O uso consciente do repouso. Não deve ser ele uma cerca, uma grade. A pretexto de descansarmos, muitas vezes, fugirmos a possibilidades de aprendizado, de crescimento, ou encaminharmos ao fanatismo, a ortodoxia mais ferrenha, como era o caso do tempo de Jesus. O Filho do Homem deve ser senhor do sábado, isto é, cada espírito, no patamar em que está, deverá fazer uma leitura da sua condição espiritual, do seu montante de ocupações, de trabalho, para ver qual o seu limiar na relação com o repouso e com o trabalho. Porque existirão espíritos, por exemplo, um Chico Xavier, um Eurípides Barçanufo, em que esse limiar está muito além do que por hora podemos alcançar. Espíritos que com 3, 4 horas de sono repousavam integralmente, corpo e espírito. Por quê? A sintonia espiritual já era muito mais profunda. Boa parte do nosso cansaço, do nosso exaurimento, nasce dos nossos conflitos emocionais, dos nossos desajustes interiores, das mágoas, ressentimentos, emoções perturbadoras que cultivamos. No caso desses espíritos em que isso já está mais equilibrado, não há tanto exaurimento,
estão mais descansados, até porque estão mais conectados às fontes do bem e às fontes do amor. E Emmanuel chega a dizer, o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Então, no caso desses espíritos, a seara do bem já era para eles em si revigorante. O corpo até poderia cansar após horas e horas, como era o caso do Chico, atendendo, abraçando as pessoas. Imaginemos a demanda física e energética daquilo. O Chico, que naquela época já tinha mais idade. No entanto, algumas horas de sono bastavam para recobrar o corpo, porque o espírito também já estava são. O espírito estava saudável, o espírito estava equilibrado. Então, aquilo não se traduzia tanto num cansaço excessivo, até mesmo no corpo. Agora, de nossa parte, se quiséssemos avançar além por hora das nossas possibilidades, querendo nos espelhar identicamente nele, muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde, estaríamos completamente esgotados. Então, cada filho do homem, cada ser humano, cada criatura há de encontrar a sua medida nessa relação repouso e trabalho. E é sempre uma linha muito tênue, a linha que separa-nos da acomodação e do excesso, a linha do equilíbrio. Demanda do ser muito autoconhecimento, muita reflexão íntima, maturidade e entendimento da lei divina e de si mesmo para encontrar essas medidas que vão mudando também com o passar do tempo. Na medida em que o espírito amadurece, na medida em que o espírito se desenvolve, na medida em que ele descobre melhor as suas potencialidades, ele vai ampliando as capacidades de realização, porque vai encontrando também mais no Cristo, no sentimento vinculado ao Cristo, repouso. É esse o repouso que Jesus promete aos seus seguidores. Vinde vós, os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Qual é esse descanso prometido por Jesus? É esse repouso como concebemos no mundo? Rede, sombra, água fresca, isenção de dificuldades e de lutas. É esse o repouso que Jesus promete aos seus seguidores? Bastaria olharmos a vida dos que de fato foram seguidores. Se foram vidas desse tipo de repouso. Geralmente foram vidas marcadas por intensa luta, por intenso labor, mas também internamente por uma serenidade, por uma paz de espírito, por uma segurança que oferta ao espírito repouso. O repouso da fé, é o repouso da esperança, da confiança em Jesus. É o repouso proporcionado pela consciência pacificada. Não há fonte maior de repouso do que uma consciência tranquila. Porque na ausência dela poderemos estar na paisagem mais paradisíaca do mundo, sem nada por fazer, estaremos cansados, aflitos, angustiados, ansiosos, porque o repouso efetivo começa sobretudo no íntimo da criatura, numa relação mais estreita com Jesus. Então, não é por acaso que, dentre tantas coisas que eles poderiam ali enumerar, como mandamentos fundamentais, em uma das 10 os Espíritos fazem questão de trazer essa questão do descanso. Especialmente para espíritos em nossa condição, ainda tão materializados. Porque para espíritos que vivem em faixas mais elevadas, em mundos mais elevados, onde a matéria já é menos densa, onde estão já mais conscientes da sua condição e das finalidades da vida e da evolução, essa questão já é mais tranquila para eles, porque já tem mais essa lucidez. Mas para nós, espíritos muito materializados, muito identificados ainda à matéria, é muito fácil voltarmos à matéria e nos perdermos, absorvidos pelas suas demandas, e daqui a pouco nos vemos completamente emaranhados nessa teia de preocupações, exauridos e desnorteados quanto à caminhada a fazer. Então Jesus faz questão de ir, desde aqueles tempos, reconstruindo essa nossa relação com o repouso. Tanto incentivando-nos sempre ao trabalho, pela própria ação, pelo próprio exemplo do Mestre, sua vida é de ação, é de realização, mas também fazendo questão de frisar esses momentos, a importância do equilíbrio, do repouso, que nos refaça para que estejamos então mais aptos a servir. E para a gente poder entender melhor isso, qual que é então essa finalidade do repouso, um sentido espiritual, Por que os espíritos, desde Moisés, passando pelo Cristo, fizeram questão de frisar isso para nós? Vamos ao Livro dos Espíritos, a questão 682.
das 682 em diante, até as 685, Kardec debate com os benfeitores espirituais essa questão do repouso. Lembrando que essa parte do repouso está dentro da lei do trabalho, porque ela é uma decorrência da própria lei do trabalho. E aí Kardec, na questão 682, faz exatamente essa pergunta. Sendo necessidade daquele que trabalha o repouso não é por isso mesmo também uma lei natural? Uma lei divina? E os espíritos então responderão, sem dúvidas. O repouso é necessário para a recomposição, para a reposição das forças do corpo. Esse é um aspecto, creio óbvio para todos nós. O corpo é uma máquina sublime, é uma máquina divina, inigualável do ponto de vista de quaisquer máquinas já produzidas pela humanidade. Mas ele é material ainda, muito material. E ele precisa dos momentos de repouso, de descanso para se recompor. Mas não é somente essa a finalidade do repouso que os espíritos dizem a Kardec, e aqui fica ainda mais interessante, porque a gente começa a entender o alcance espiritual desse equilíbrio entre repouso e trabalho. Dizem eles, ele é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então aqui nós temos uma resposta de um alcance magnífico. O que os espíritos estão nos dizer? Que quando nós estamos excessivamente voltados para as buscas materiais, nosso pensamento fica como sendo um pássaro preso, um balão amarrado ao galho de uma árvore ou uma pedra, incapaz de subir e planar num ponto de vista mais elevado para enxergar a vida sob um novo prisma, um novo olhar. Lembramos daquela mensagem tão bonita de Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o ponto de vista, em que ele fala da importância desse ponto de vista mais elevado que o espírito pode alcançar em vendo as coisas da matéria, no qual, nesse ponto de vista, as dores, então, terão um caráter diferente. As dificuldades, os obstáculos terão uma dimensão diferente, porque o espírito vê mais longe, no tempo e no espaço. E o que era imenso no aqui e no agora, agora redimensiona-se, tendo por pano de fundo a eternidade, a imortalidade. Então Kardec fala a importância do ponto de vista para a paz do espírito, para a segurança, para o equilíbrio, para o discernimento. Só que, sem o devido repouso, o espírito, a inteligência, não consegue se alçar a esses pontos de vista mais elevados. Porque é como se ele tivesse amarrado uma série de correntes, estabelecido uma série de amarras que o prendem só ao terra a terra, ao que é mais rasteiro, ao pó do mundo, ao que é efêmero, ao que é passageiro. E aí, quando os seus olhos só contemplam isso, que está sempre nessa impermanência, nessa velocidade assombrosa, quando ele só enxerga isso que está todo tempo mudando, passando, nada fica, tudo transforma, ele parece não encontrar nada no que se apoiar, porque ele só vê tudo o que passa, não vê o que fica, não vê o que é eterno. E aí o espírito desespera. E aí, no meio das lutas, das dores, das provas, ele submerge no desânimo, na revolta, porque ele não consegue, como um náufrago, não consegue nada no que se apoiar. Porque o seu pensamento, a sua inteligência está amarrada nessas baixas camadas ou nesses patamares inferiores sem conseguir ver mais além. Então veja, a finalidade do repouso não diz respeito só ao corpo, diz respeito, e principalmente, ao espírito. Até tem um escritor que ficou muito conhecido à época pelo seu conceito do ócio criativo, mas é a ideia de que o espírito, quando tem esses momentos de mais introspecção, de mais contato com o que é divino, com a natureza, ele desconecta-se um pouco dos afazeres e preocupações, o seu pensamento pode planar voos mais elevados, se desprender mais, e então sintoniza-se com as fontes superiores, inspiradoras da vida, o seu benfeitor espiritual. É conhecido o caso assim, de tantos e tantos artistas, por exemplo, que buscando a inspiração, buscavam esses momentos de mais introspecção, de mais repouso, desconexão um pouco
com o que é mais imediato e então recebiam aqueles influxos do alto. É isso que os Espíritos estão nos dizendo, e é o que Emmanuel vai reforçar também no livro O Consolador, na questão de número 130, quando ele é perguntado exatamente sobre essa questão do descanso e do mandamento sobre o sábado. E Emmanuel responderá assim, que esse descanso, ou repouso dominical, deve ser tratado pela criatura como sendo sagrado. Não porque seja domingo ou sábado, a questão não é o dia, está dizendo Emmanuel, mas porque ele representa uma pausa necessária aos movimentos da vida material, da vida física, para que a alma recolha-se mais em si mesma. Para que a alma recolha-se mais em si mesma, conhecendo-se melhor, entendendo os seus limiares, as suas possibilidades, o que é acomodação, o que dá para ir além, o que já é excesso, é preciso recuar um pouco. Sem isso, a alma fica sempre vivendo como que fora de si. É interessante isso, porque às vezes dentro de nós somos ainda forasteiros. Não conhecemos essa terra, não conhecemos a nós mesmos, vivemos mais fora de nós do que dentro. E nesses momentos, então, do repouso sadio, dentro do equilíbrio, como que voltamos-nos para nós, atendendo a isso que é um ditame, digamos assim, da própria natureza, que é sempre marcada por esses ciclos, A maré vai e a maré volta, é inspiração e expiração, então é ir e voltar, é a extroversão, a ação exterior, a introspecção e a reflexão íntima. São movimentos que precisam se conjugar harmoniosamente na vida de todo espírito. As medidas, as parcelas de cada uma dessas experiências, cada espírito vai definir conforme a sua condição. Alguns já conseguirão lidar muito bem com poucas horas de descanso, porque já muito mais sintonizados. Outros precisaremos mais, e assim a gente vai encontrando essa justa medida. Então, Emmanuel fala disso na resposta a essa questão, mais uma vez, lembrando-nos que não levemos ao rigorismo da letra essa orientação, como faziam os fariseus aos tempos de Jesus. Porque não podia o mestre sequer fazer o bem a um indivíduo no sábado, porque estaria quebrando a regra do repouso. Ou seja, muito apego à fórmula e pouco entendimento da essência da orientação. Quando os discípulos estão lá colhendo espigas para se alimentarem no sábado, os fariseus chegam e admoestam a Jesus e aos discípulos: vocês não podem colher espigas no sábado, porque é contra a lei da santificação do sábado. E Jesus, então, vai trazendo essas considerações para eles. E há um versículo no Evangelho que, creio, é, de certo modo, uma síntese muito sublime, muito interessante, de toda essa reflexão sobre o repouso como parte da lei do trabalho. Um versículo, inclusive, mereceu 3 comentários de Emmanuel sobre ele. Sobre o mesmo versículo, que aparentemente, assim, não tem muita coisa a nos dizer, a não ser o relato de um acontecimento ali em uma das multiplicações dos pães. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no versículo 31, nós temos lá o relato do evangelista que descreve uma orientação de Jesus aos discípulos pouco antes ou pouco depois da multiplicação dos pães. Jesus diz assim aos discípulos: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E ele acrescenta ainda o evangelista, como que uma explicação, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Essa é a fala. É uma orientação de Jesus para que os discípulos descansassem um pouco ali. A gente pode imaginar quão atarefados estavam, com toda aquela multidão, a demandar ali os pães, a demandar a orientação. Jesus, então, os chama para que pudessem descansar um pouco. E o evangelista acrescenta esse comentário, haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Mas isso é o relato histórico. Isso é o relato que aconteceu ali. O que nos interessa mais propriamente no estudo do Evangelho, e aqui está a beleza, a magnificência do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, é pegar o sentido espiritual do que está sendo dito. Esse ir e vir sem tempo para comer não pode ou não deve ser somente entendido por nós num sentido material. Trabalhando tanto que eu não tenho tempo nem para almoçar. Sai de casa, não dá nem para tomar café.
Volto, vou direto para a cama, não consigo nem jantar, de tão cansado. Esse é um problema que a gente precisa analisar aí na nossa vida, como é que está esse cuidado com o corpo. Mas há um outro tipo de ausência de alimentação mais grave ainda. Porque o corpo é importante, mas nós não somos o corpo. Nós somos espíritos. E assim como o corpo demanda nutrição, também o espírito pede alimento. Assim como o corpo pede nutrição diária para manter-se vigoroso para a ação no mundo, também, ainda mais, o espírito pede nutrição espiritual, para que consiga fazer os trabalhos de transformação que lhe competem. Acontece que, e aí a gente já começa a entender o simbolismo da fala, às vezes a gente está tão preso a esse ir e vir no mundo que não tem tempo para recolher o alimento espiritual. Mas aí alguém dirá, mas eu vou à palestra na terça-feira, eu participo do estudo na quinta-feira. E aí você pergunta, qual foi a temática central da palestra de terça-feira? O que você pôde recolher? Ele falou sobre isso, aquilo outro. E como é que isso conecta com a sua vida? A pessoa já começa, você vai ver que até essas experiências espirituais nossas, em que teoricamente aqui estamos para nos nutrir, nem sempre têm sido satisfatórias. Não pela escassez de recursos da doutrina, do livro, ou daquele que fala, ou do coordenador do estudo, dos outros que participam, mas geralmente por dificuldades de recepção de nossa parte. Porque às vezes aqui estamos não estando. O corpo está, mas a mente está nos problemas. Às vezes lemos o texto de André Luiz, ou lemos o Novo Testamento, naquela leitura assim, que ao final é preciso retornar ao início, porque nada recordamos. Porque a gente quer converter a nossa relação com a espiritualidade aos processos com os quais muitas vezes estamos acostumados no mundo, que é o cumprimento ali de uma certa ritualística. Eu tenho tanto tempo para fazer isso, dentro desse tempo eu vou lá, faço o que dá, mas eu não analiso a qualidade daquela experiência, o aproveitamento real, efetivo daquela experiência. Muitas vezes queremos fazer da nossa relação com a espiritualidade a mesma relação que temos com o fast food. Vou lá, passo correndo, colho alguma coisa, acho que aquilo me nutriu e sigo. E aquilo só vai acumulando o desajuste, o desequilíbrio. Mas, especialmente nas questões espirituais, não se constrói espiritualidade efetiva nesses moldes. Há uns tempos atrás, eu vi uma frase de um grande pregador cristão, que ele dizia assim, Deus não se curvou à ansiedade de nossa era, a essa pressa de nossos tempos. Quem quiser conhecê-lo, precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. E é o mesmo que Kardec menciona na introdução do Livro dos Espíritos, ao definir o Espiritismo como ciência do infinito. Ele diz assim, se são necessários 5, 6 anos para se formar um médico ou um advogado, e nem sempre dos mais habilitados, que dirá para formar o espírito na ciência do infinito. Portanto, ninguém espere penetrar realmente no espiritismo com alguns minutos, com a simples frequência formal, convencional, uma casa, sem qualquer adesão efetiva do coração e da mente. É cultivar ilusões. Como disse certa feita Camilo, benfeitor espiritual do benfeitor Raul Teixeira, disse a ele, olha, o espiritismo, meu filho, é em verdade como um grande oceano. Pouquíssimos de nós, até agora, conseguimos sair da praia. Estamos ali caminhando pelas ondas mais rasas, mas há um oceano a nos esperar. No entendimento que seja essa espiritualidade profunda. Então, ter momentos de recolhimento, daquele lazer sagrado, abençoado, junto à família, junto a corações amigos, a nutrição, o pão das almas que é a amizade, um momento junto à natureza de introspecção, nossos momentos diários de estudo, porque não precisa ser só no sábado ou só no domingo, a gente pode distribuir isso ao longo dos dias, da semana, quanto mais hiatos a gente tiver no corre-corre da vida, para que sejam isso portais
para a espiritualidade, para esse voo mais elevado do Espírito, melhor será. E é de certo modo isso, então, que o Evangelho está nos trazendo nesse versículozinho simples, que fala da lei de repouso. É Jesus convidando-nos a descobrir esse lugar à parte, onde repousaremos junto da sua presença, para que não estejamos nessa dinâmica do ir e vir sem ter tempo de comer em sentido espiritual. E aí o Emmanuel, como falei, vai trazer 3 mensagens para destacar a importância dessa consideração. E na primeira delas, que nós separamos, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai dizer o seguinte, o título é justamente Descansar. Pressa e agitação caracterizam, melhor dizendo, o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Então, isso não é uma coisa só da modernidade. Aos tempos de Jesus já existiam criaturas operando nessa dinâmica. Mas é claro que a modernidade intensificou isso de maneira assustadora. Em tempos de redes sociais, em tempos de tanta informação, em tempos de tanta velocidade na troca de informações, de notícias e tudo mais, isso se intensificou de maneira jamais antes vista na história da humanidade. E viver nesse mundo tão ágil, tão veloz, tão saturado de informação, em equilíbrio, é um desafio que pede muito do discípulo consciente. Se aos tempos de Jesus já o era, que dirá em nossos tempos. Por isso, Emmanuel, aproveitando, tem uma outra mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 147, comentando o mesmo versículo, em que ele fala exatamente isso. Ele usa esse versículo para descrever a modernidade, dizendo que essa orientação de Jesus é cada vez mais oportuna, porque os caminhos do mundo estão repletos dos que vão e vêm, presos aos interesses imediatistas, sem tempo de se nutrirem, sem tempo de se encontrarem espiritualmente. Às vezes, mesmo frequentando uma busca espiritual, algum templo religioso, mas nessa dinâmica meio sem norte, sem rumo. Então, pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas, portanto, das ainda não tão conscientes quanto a isso, em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Porque é isso, a vida vai nos ocupando, daqui a pouco as cogitações espirituais estão lá num segundo plano, estão lá num cômodo obscuro da nossa casa mental. Parece que os problemas absorvem todo o nosso tempo de pensar. E aí tudo fica mais complicado. Aí as nossas emoções também se perturbam, aí a gente se torna mal-humorado, a gente fica azedo, a gente fica pessimista, a gente fica revoltado, porque a gente entrou nessa dinâmica, como diz um amigo, da fazeção, sem aquilo que nutra essa fazeção. A gente entra naquele espírito de Marta, que estava diante de Jesus e reclamando. Senhor, fala para minha irmã me ajudar aqui, quando a irmã estava ali aproveitando a presença de Jesus, que era única naquela casa, talvez a última vez em que veriam ele em pessoa, e a Marta estava preocupada em fazer as coisas de casa. E Jesus então fala, Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Ou seja, Marta, você está esquecendo qual que é a função de estarmos aqui. Não é o espírito que está a serviço da matéria, é a matéria que tem que estar a serviço do espírito. Se as minhas demandas da matéria só estão me tornando mais impaciente, mais áspero, mais duro no trato com as pessoas, mais incomodado, mais amargurado, eu não estou conseguindo alcançar a finalidade do trabalho, por mais que ele esteja presente na minha vida. E isso não acontece só com relação ao trabalho profissional, acontece também em relação ao trabalho espiritual. Poderíamos citar o caso de Cláudio Neves no livro Sexo e Destino. Era coordenador de trabalhos, mas estava completamente perturbado, ao ponto que, em determinado momento lá, ele se ira tanto diante de uma circunstância que queria socar, socar literalmente em espírito, um encarnado, porque se perturbou. Então, era aquilo, era o excesso de realização exterior sem base segura de manutenção de equilíbrio.
Então isso aqui é deveras importante. Acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E aqui entra já uma outra consideração que Emmanuel fará na outra mensagem, em que comenta esse mesmo versículo, agora no livro Pão Nosso, capítulo 34. A gente citou lá do Fonte Viva, mas tem também mais uma no livro Pão Nosso, em que ele fala especificamente sobre essa questão do lugar, dizendo, olha, quando Jesus fala, vinde vós aqui a um lugar à parte, não está falando ele, sobretudo, de locais específicos. Não é um local que ele vai conferir o repouso necessário. Claro, existem locais que nos predispõem mais, que facilitam, que favorecem. Mas se eu não entender o aspecto do interior, por mais que eu esteja num local que me favorece plenamente ao repouso, não alcançarei o repouso. Posso estar num templo budista, posso estar numa ilha paradisíaca, sozinho com a natureza. Se eu não entender que esse lugar a ser encontrado é, antes de mais nada, dentro de mim, eu posso percorrer a terra inteira em busca desse repouso. Por isso, nesse capítulo 34 do Pão Nosso, Emmanuel diz, precisamos entender esse lugar deserto, sobretudo, como sendo o coração da criatura, sequioso de luz divina. E é aí, no santuário interno, no templo secreto da alma, que o Cristo espera cada um de nós para nos revigorar as forças exaustas. Ou seja, sem conhecimento de si, sem mergulhar nas nossas emoções, no que estamos sentindo, pensando, para onde estamos indo, o que estamos buscando, quais os móveis de minha ação, enfim, quem sou eu? Não há nada no mundo que vai me conferir a paz e o repouso que nascem desse autoencontro. Nem mesmo Jesus poderá fazê-lo por nós. Ele nos espera nesse templo interno, mas é preciso que cheguemos até lá. Esse é o lugar deserto ao qual ele nos convida, sobretudo. Porque, diz Emmanuel, buscando esse lugar de repouso, nós buscamos os monastérios, as paisagens agrestes, as vidas eremitas. De certo modo, contribuíram com algum aspecto de evolução para o ser, mas não cumpriram completamente a função, que é a de encontrar-se a si mesmo e nisso encontrar a Deus. Por isso dizia Santo Agostinho, na sua obra magna, há muitos séculos atrás, ele que também fez essa jornada em busca desse repouso. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Longe eu te buscava, quando dentro tu estavas. Santo Agostinho que buscou em todos os prazeres, no status, no prestígio, aquilo que só foi encontrar em si no contato com Cristo. Esse é o lugar deserto, a encontrar e a buscar. Porque então, onde estivermos, conseguiremos cultivar ali esse estado de serenidade com o Mestre, mesmo na ação mais intensa. Aliás, esse é o segredo desses grandes espíritos. Como fazem tanto sem se esgotar, às vezes lidando com ingratidão, com traição, com perseguição, com ofensas de todo tipo, mas parece que é uma fonte inesgotável de força, de segurança. De onde isso? Desse contato. É o que explica o apóstolo Paulo. Como? Tamanha energia, tamanho vigor de realização. Por exemplo, quando ele recebe a primeira punição das chibatadas, 39 chibatadas nas costas, relata-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevam, é a primeira vez em que ele tem um êxtase espiritual. Ele, quando seu corpo era ferido ali, pelas chibatas, em espírito ele se desdobra, se desconecta, digamos assim, momentaneamente do corpo e entra em estados espirituais assim incompreensíveis ou indescritíveis de serenidade a tal ponto que ele adormece. Levanta chibatadas, ele adormece e acorda só depois. E aí ele compreende, diz Emmanuel, ele havia alcançado a região de paz divina que Deus promete aos seus filhos depois de imensas lutas na conquista de si mesmos. Esse é o lugar a ser descoberto, o lugar de repouso na paz do Cristo. Essa é a promessa de Jesus, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. No encontro consciencial com Jesus, na força do bem e do amor, revigoramo-nos. E ainda que o corpo se canse, facilmente se recompõe. Mas o espírito cansado é muito mais difícil de recompor. A gente sente isso no dia a dia.
Por exemplo, aquele dia que foi produtivo, você fez, realizou aquilo que estava no seu planejamento, você volta para casa de consciência tranquila, aquela sensação gostosa de que você fez o que tinha que fazer, o corpo está exaurido, mas você deita, no outro dia você está recomposto. Agora tem aquele dia em que você procrastinou aqui, postergou ali, não fez o que tinha que fazer e tal, você chega em casa, o corpo não está nem cansado, mas a mente está aquele estado assim que você não consegue nem explicar. Você dorme, acorda cansado. Diferença do cansaço do corpo e do cansaço do espírito. Voltando aqui à mensagem, então por isso que o mestre, nos orientou para que a gente fosse em busca desse lugar deserto e repousasse um pouco. Mas aí Emmanuel continua: entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os que se excedem no descanso. Então tem uns que exageram, trabalhando demais, workaholics, seja no plano material, seja nas questões espirituais, mas tem também os que exageram no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos, enfermos e param a máquina de serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece, esquecendo que muitas vezes a imobilidade do corpo é tortura da alma. Quando a gente está ali, sem aquele movimento sadio que nos cansa, mas ao mesmo tempo descansa, paradoxalmente. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se que o Senhor reconstituía as forças no retiro a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Então a gente faz aqueles recortes do Evangelho para abonar determinadas posturas sem ver o todo. Jesus tinha, até ele, momentos de descanso. Mas olha o restante da sua vida. Se ele subia ao monte por vezes para orar sozinho e descansar um pouco, olha o que vinha depois, o contato com a multidão, o serviço incessante. Por isso, Emmanuel conclui: nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim, repousai um pouco. Repousai um pouco. Como a nos dizer que nessa medida, entre repouso e trabalho, o trabalho sempre deverá ser a maior parcela, equilibrada por esse um pouco, à medida que cada um há de encontrar em sua própria caminhada, dentro de suas próprias possibilidades. Então é mais ou menos isso que a gente queria trazer para amadurecermos um pouco essa nossa relação com o trabalho, com o repouso, para ver como isso tem estado presente em nossa vida, ajustando continuamente esse limiar, para que não estacionemos na acomodação, mas também para que não venhamos a dar um passo maior que as pernas, para que caminhemos no máximo de nossas possibilidades, atuando conforme aquilo que Jesus nos disse, que o Filho do Homem deve ser Senhor do sábado, ou seja, cada espírito deve conscientemente lidar com a questão do repouso, conscientemente encontrar a medida que lhe diz respeito. Por isso que, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 683, seguinte à que nós citamos, quando Kardec pergunta qual o limite do trabalho, os espíritos respondem: o limite das forças. Deus deixa a criatura inteiramente livre quanto a isso, como a dizer que cada espírito há de encontrar a sua medida. Mas quanto mais crescermos nesse contato e interação com o Mestre, encontrando-o no santuário do coração, e quanto mais a nossa ação refletir de fato o amor, a misericórdia, a indulgência e a compaixão, nessa sintonia fina com os Espíritos, mais vamos compreendendo que o mal que ainda há em nós extenua o Espírito, mas que o bem revigora sempre. E mais vamos compreendendo aquela frase que, creio, é uma bonita síntese para nós no que diz respeito a essa relação, a frase de um grande espiritualista da Igreja Católica, considerado santo, São João da Cruz, quando ele dizia: a alma que caminha no amor não se cansa e nem descansa, ou não descansa e nem se cansa. A alma que caminha no amor consegue encontrar essa justa medida paradoxal entre o que é serviço e o que é descanso. Que Jesus nos abençoe a todos muita luz e muita paz.